Como garantir que a sua escrita seja objetiva, clara e direta? Meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou redator, historiador e escritor, e hoje nós vamos falar como cortar o seu texto usando o que eu chamo de regra dos 5 Cs. A regra dos 5 Cs basicamente é corte adjetivos, corte advérbios, corte frases longas, corte apostos. Vamos passar por eles um por um. Como cortar adjetivos? Os adjetivos, de certa forma, eles são, digamos, uma ferramenta e uma espécie de vício para facilitar a descrição de situações. Só que quando você enche a sua escrita de adjetivos, você está, de certa forma, evitando e reduzindo o espaço de imaginação do seu leitor, porque ao invés dele preencher a sua escrita com a forma como ele imagina aquela situação, aquele personagem, aquela paisagem, ele na verdade está lendo adjetivos. Então, uma forma de fazer isso é cortar os seus adjetivos e descrever o que é diferente: a cena, o personagem, uma situação, a paisagem. Ao invés de você dizer que o sol é amarelo e que o dia era quente, você pode fazer disso uma sensação física do personagem. Carlos andava na rua e sentia que a sola dos seus tênis derretiam ao encostar no asfalto. Isso faz com que a sua escrita tenha mais profundidade, seja mais clara, seja mais direta, mais objetiva e mais prazerosa de ler. Corte advérbios, sobretudo aqueles que terminam em mente, que são os advérbios de modo. Muitas vezes a gente vai dizer tem um vício de linguagem que é independente, que na verdade não existe, mas a gente acabou usando isso de uma maneira coloquial e é o que ficou. Você pode ficar dizendo que ao meio-dia daquele dia, né, você vai, aqui é um advérbio de tempo, que no caso você vai estendendo aquilo, dizer, por exemplo, ele simplesmente tocou a campainha, ou ele simplesmente abriu a porta, ou ele simplesmente disse. Esse simplesmente, ele não é necessário e ele deixa a leitura muito lenta e carregada. Você pode dizer, ele apenas disse, ou ele disse, ou nenhum nem outro. Você coloca só o diálogo diretamente, ao invés de marcar a fala. Então, cortar advérbios é uma maneira de deixar a sua escrita clara, objetiva e prazerosa de ler também. Repetições. Repetições, né, é o que a gente costuma fazer quando a gente cita o nome do personagem muitas vezes, a gente usa um substantivo várias vezes. Ele bateu a porta e assim que cruzou a porta, ele fechou a porta e aí ele olhou para aquela pessoa que estava do outro lado do cômodo, no marco da porta. Então você vai repetindo e aí a leitura vai ficando cada vez mais cansativa. Então ele bateu e cruzou, ele bateu na porta ao entrar na casa, e fechar a porta tanto faz, mas é um exemplo para que fique claro a repetição. Então é sempre interessante tomar cuidado com as repetições e, claro, a não ser que você queira fazer um exercício, não é, de linguagem, que usar a repetição de uma maneira estratégica no seu texto, talvez para gerar ritmo, talvez porque é um texto que tem aí uma questão que tem um pé na loucura. Há textos e textos que a repetição ela pode ser bem-vinda, mas cuidado, nem toda repetição é estratégica, nem toda repetição é interessante. Na verdade, a maioria não é. Corte apostos. O que é o aposto? O aposto é aquela frase que você coloca no meio de um período, né, no meio de uma outra frase, fazendo uso das vírgulas. Então, por exemplo, queria muito chegar em casa, embora preferisse evitar o marido porque estava cansado. Então, aposto. Queria muito chegar em casa, vírgula, embora preferisse evitar o marido, vírgula, porque estava cansado. Não é necessário, você pode dizer queria muito chegar em casa porque estava cansada, aí ponto final, embora preferisse evitar o marido. Então fica mais gostoso, né? Fica mais prazeroso a leitura, fica mais direto, mais claro a escrita também. Claro, frases longas. Frases longas quase sempre podem ser partidas no meio e delas serem feitas várias frases curtas que deixam o texto mais rápido, mais prazeroso de ler, não é?
a linguagem é mais clara, o leitor não vai se perder porque ele está lendo aquela mesma frase cheia de vírgula ou com travessão, né, e aposto, etc. O que acontece inclusive com frases longas, muitas vezes elas acabam pedindo um aposto, um travessão, um parênteses, e isso vai deixando o texto lento, né, vai deixando a leitura do texto muito lenta. Então é interessante também evitar frases longas. Agora, uma dica final muito importante para sua escrita é: planeje a sua escrita. Não sente e pense que escrever é só sentar e começar a escrever a seu bel prazer. Não é assim. Planeje a escrita. Em alguns outros conteúdos eu já falei, se não aqui, mas em outra rede. Meu nome é Vinícius Gontijo, redator e escritor. Se você gostou desse conteúdo, siga para ver mais como esse.